vamos agora para o quarto tópico da nossa lição, e nesse quarto tópico vamos nos aprofundar nessa questão da esperança, porque reconhecer o problema é necessário, precisamos de fato saber o que causa o problema, onde está o problema, quais são os problemas. Mas se pararmos apenas nisso, nada está feito. De fato, precisamos, além disso, pensarmos na solução do problema. Certo. E a solução nós vamos compreender um pouco mais nesse tópico. Esperança para os pecadores. Pergunta A. Que promessa revela existir esperança para os pecadores? Que tem solução para esse problema. Tem solução, graças a Deus, né? Isso é muito confortante. O profeta Isaías escreve assim: eu mesmo, sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Isso é uma promessa maravilhosa, né? Como eu falei, é muito confortante saber disso, que apesar de pecadores, apesar de estarmos caindo, mas há uma promessa: todos aqueles que se achegam ao trono da graça em tempo oportuno, né? Tem essa questão. Porque vai chegar um tempo em que não vai mais dar para pedir perdão, se arrepender, né? Então nós temos um tempo. E se dentro desse tempo a gente recorrer a Jesus, a sua graça, a sua misericórdia, o Senhor nos perdoa, né? E é muito maravilhoso esse versículo, porque aqui diz assim que ele apaga, né? Ele nos perdoa e apaga. Por enquanto o pecado ele é arriscado, né? Ele é arriscado. Quando a gente pede perdão, ele é arriscado. Mas vai chegar um tempo em que ele vai ser apagado. E deles, Deus não mais se lembrará. Isso. Então, no momento, né, do juízo investigativo, quando o nosso nome passa em revista, então ali estão os registros, né, de pecados e a anotação se houve arrependimento, né? E ali então o perdão concedido, ou se não houve arrependimento e o pecado está em aberto, por assim dizer. Porque às vezes é só um pedido formal, né? Tem às isso. Vezes eu peço perdão, só que eu já estou pensando lá na frente como que vai ser. Né? Como é que eu vou pecar de novo? Como que eu vou pecar de novo. Não tem como Deus perdoar um pecado desse. Então Deus perdoa aqueles pecados com arrependimento sincero. Uma confissão sincera, o abrir do coração, aquele que se quebranta, como diz o salmista, aquele que abre o coração a Deus, que se entrega, esse sim alcança perdão, né? Vamos à pergunta B. Ao compararmos a lei cerimonial com o ministério de Cristo, como vemos que é possível haver uma purificação real? Interessante que tudo que era feito no santuário era uma sombra, era um simbolismo, né? Que isso deveria acontecer. No caso, o cordeiro representava o próprio Cristo. Cada objeto, cada mobília do santuário representava algo, né? E dentro aqui dessa pergunta, há vários versículos aqui, tanto da carta de Paulo quanto de João no Apocalipse. Aqui menciona que... deixa eu só ver aqui os versículos. Olha só, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. E João escreve assim: foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos, né? Então, quando era feito o juízo, no passado, no santuário, o juízo investigativo, a expiação. Quando era feita a expiação, depois o sacerdote o sumo sacerdote ia e transferia simbolicamente os pecados para a cabeça do bode. E aí mandava ele para o deserto, soltava ele, né? Era uma representação. E Jesus também hoje está fazendo esse trabalho de investigação. Hoje nós vivemos no tempo do juízo investigativo. E esse trabalho vai ser feito novamente. Então, quando terminar esse trabalho, simbolicamente, esses pecados vão ser transferidos para Satanás. E Satanás vai ficar lá, assim como o bode era solto no deserto,
Satanás também vai ficar Uhum. no deserto, porque não vai ter ninguém para ele tentar, então ele vai ficar ali 1000 anos. Mas esses pecados serão transferidos para Satanás. Né? Que finalmente, após o milênio, ele então será consumido, né? Receberá a sua sentença pelo que ele Exatamente. fez e pelo que ele fez os santos fazerem. Uhum. É isso mesmo. Então o cordeiro, né, tinha o cordeiro, o bode, né? O Sim. cordeiro representando Jesus, que precisava morrer pelos nossos pecados, Uhum. e o bode representando Satanás, que deu origem ao pecado, né? Isso. Então esses pecados do mundo todo, os pecados confessados dos redimidos, serão transferidos todos para Satanás. E daqueles que não foram confessados também, as pessoas que vão se perder, os ímpios, eles pagarão por seus pecados, mas Satanás também, porque ele foi o indutor, né? Ele que fez com que... Induziu, né, as pessoas ao pecado. Exatamente. Muito bem. Então nós vemos que existe esperança e uma esperança que coloca um ponto final de fato nessa história. Né? Uhum. Outras lições vão abordar sobre a questão de que o sacrifício de Jesus foi algo realmente completo, perfeito, e é tão perfeito que o mal sequer se levantará por uma segunda vez. Exatamente. Porque se fosse incompleto, se tivesse uma outra falha, ainda pairaria a dúvida entre os remidos ou os santos de outros mundos e poderia ser que alguém voltaria a se rebelar contra Deus. No entanto, todo o projeto do plano da redenção, toda essa etapa de juízo que acontece também, e finalmente da extinção do pecado, colocará um ponto final, dada a perfeição do trabalho que é realizado por Cristo. Aqui na nota do grande conflito, né, no texto, aqui diz que todos esses pecados, então, ficarão na conta de Satanás, porque ele é o originador e instigador do pecado, né? Uhum. Muito bem. Muito bem. Então, há esperança para os pecadores e graças a Deus por isso. Mas tem uma outra frase que, virando a página que eu já vi, que eu grifei, que diz assim: no serviço simbólico, quando o sumo sacerdote realizava a obra de expiação no lugar santíssimo do santuário terrestre, exigia-se do povo que afligisse a alma diante de Deus e confessasse os pecados, para que esses fossem expiados e apagados. Será que uma exigência menor recai sobre nós nesse dia da expiação profetizado, quando Cristo está pleiteando em favor de seu povo no santuário celestial e a decisão final e irrevogável deve ser pronunciada sobre cada caso? Uhum. Será que nós podemos levar a nossa vida hoje com leviandade, sem estarmos de fato atentos para aquilo que está acontecendo no santuário celestial? Isso aqui é importante porque a investigação acontecia uma vez no ano, né? Uhum. E nesse dia o povo ficava em oração, em jejum e oração, Uhum. né? Eles oravam por eles, oravam também pelo sumo sacerdote. Uhum. Então era um dia assim muito especial. Um dia especial e na verdade assim um dia, como que eu posso dizer, de muita reflexão. Uhum. Você tinha que pensar na sua vida, você tinha que assim estar com o coração aberto, suplicar o perdão, a confissão, porque eles criam que se isso não fosse feito, eles, né, poderiam receber alguma sentença de Deus. Então eles afligiam o coração, eles ficavam ali orando mesmo. Uhum. E hoje nós vivemos nesse mesmo tempo, né? Uhum. É um tempo mais longo, mas nós vivemos. Mas isso não nos isenta de buscarmos a Deus, de afligirmos o coração, de buscarmos o perdão, né? De buscarmos a misericórdia de Deus. Então esse trabalho deve ser feito, né? E a esperança aqui apresentada para os pecadores, ela alcança apenas aqueles que realmente estão levando com seriedade esse tempo, né? Exatamente, aqueles que estão buscando fervorosamente. Aqueles que não estão buscando desta forma, não há esperança. A esperança está em se arrepender. Exatamente. E então estar protegido aí pela graça de Cristo, senão, infelizmente, esses casos são decididos para a perdição, né? Uhum. Oi, apareci aqui no final do estudo de vocês para poder fazer um convite muito especial. Você conhece o canal Timotinho? Timotinho de Timóteo?
Não conhece? É um canal exclusivo para estudo das crianças. As crianças podem estudar as suas lições todos os dias. Nós estamos com atividades respondendo junto com elas, para que elas possam estudar a lição com alegria, né? E responder todas as lições. Assim como vocês fazem também o estudo da lição dos adultos, nós temos o estudo da lição dos infantis. Então, se você não conhece, corre lá, procura lá no YouTube, canal Timotinho. E aí você se inscreve, dá seu like, assiste os nossos vídeos e também tem o convite que vocês podem fazer para os sobrinhos, netos, filhos, mostrando que eles têm agora um conteúdo cristão para estudar a lição e assim vocês podem ficar tranquilos que eles estão fazendo uma coisa muito boa, né? Então eu convido você, eu aguardo você lá, que você possa se inscrever. Tchau, tchau!